Olá, meus caríssimos e queridos ouvintes e amantes do terror. Agora são exatamente 00:32 e está começando a segunda transmissão da nossa tenebrosa rádio, Tenebres, a melhor transmissora dos relatos mais assustadores de todo o planeta. Neste mesmo instante, quem está falando é a Gil, sua locutora zumbi favorita, que te acompanhará em todas as nossas mais horripilantes programações. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem sério. Muitos de vocês podem acreditar que esse relato não passa de uma simples história de terror, assim como outras apresentadas neste canal. Mas dessa vez decidimos mostrar algo bem real, porém poucas vezes apresentado na nossa vida cotidiana. Aos que entenderem a mensagem já no começo, tomem cuidado e repensem se vão conseguir continuar. Mas aos que desejam ir até o fim, fiquem à vontade. O relato de hoje será iniciado em 3, 2, 1. Uma quietude absoluta dominava o meu redor. Eu estava exaurida, e assim que abri meus olhos, senti-os vagamente doerem, tal como o resto do meu corpo. Além disso, tudo estava tão escuro. O ar estava um pouco sufocante e relativamente abafado, dando-me a leve impressão de que eu poderia estar em um espaço pequeno e fechado, o que definitivamente deve ter sido o primeiro fator que aumentou o meu pânico. Assim que senti minha visão desembaçar, notei um vulto surgindo lentamente no meu campo de visão. Encarei-o prontamente, logo me questionando o que poderia ser aquilo. Em seguida, esse mesmo vulto se aproximou e ficou passando calmamente da esquerda para a direita e vice-versa, como se estivesse curioso para saber o que tinha do outro lado da vidraça. Na mesma hora, afastei-me um pouco para trás, com medo do que poderia acontecer em seguida. Assim que senti minhas costas pousarem sobre um estofado macio, eu finalmente reconheci onde estava. Em questão de mais alguns segundos, o vulto vagarosamente foi sumindo do vidro frontal do carro. Ansiosa e confusa, continuei na mesma posição por alguns minutos. Eu não ousava me mexer ou sequer piscar. E agora eu sabia onde estava, porém nenhuma memória que eu tentava resgatar de minha mente explicava como eu tinha chegado naquela situação. Pegando o celular que deixei na minha bolsa, no banco passageiro ao lado, pensei se poderia buscar alguma ajuda. No entanto, o sinal não pegava de forma alguma. Ligando a lanterna em seguida, olhei ao meu redor e notei o quão realmente escuro era o local, com algumas formações negras um pouco mais longe, as quais a luz mal alcançava. Instantaneamente, após ver alguns peixes de corpo longo e fino passar perto de mim, assustei-me ao me deparar com o fato de que eu estava debaixo d'água, provavelmente em uma parte bem funda. Foi uma questão de segundos para sentir meu coração descompassar outra vez e o desespero tomar conta do meu corpo, dificultando minha respiração. Com as mãos tremendo, peguei minha bolsa novamente e enquanto eu iluminava com o celular em uma mão, com a outra comecei a revirar meus pertences, mas sem obter sucesso em encontrar o que eu procurava. Posteriormente, em um ato de desespero, despejei minhas coisas no banco. No processo, acabei derrubando o celular. Contudo, não me importei com isso no momento.
Após o que pareciam ser longos minutos procurando pelo meu frasco, eu finalmente senti a superfície levemente fria do plástico. Enquanto um suor frio passava pelas minhas mãos, desajeitadamente abri o pequeno potinho branco e virei a boca dele sobre minha mão. No entanto, absolutamente nada saiu, nem sequer um único comprimido restante. Apavorada, deixei o frasco de lado, fechei os olhos e comecei o exercício de respiração que tinha aprendido. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. E assim fui repetindo esse mesmo padrão, procurando me acalmar, o que diminuiu um pouco a minha crise. Porém, no exato instante que abri os olhos, o que estava diante de mim fez com que a tremedeira em minhas mãos lentamente voltasse. Iluminado pela lanterna do meu celular que estava no chão, um peixe escuro de olhos brancos minúsculos, mas com uma boca aberta mostrando seus dentes longos e afiados, encarava a intensa luz branca que saía do aparelho. Ele não se movia, nem fazia barulhos, e sua boca pausadamente abria e fechava. Eu não sei por quanto tempo essa situação durou, porém sei que comecei a sentir o meu corpo ficar estranho. Minha cabeça pareceu ficar mais leve, como se tivesse perdido peso. Quando tentei me mover, eu não consegui. Senti como se estivesse ficando fora de mim, como se aquele corpo não me pertencesse mais. Em seguida, vi o peixe escuro nadar até ficar de frente para mim. Sua atenção, que antes estava voltada para a luz da lanterna, agora estava fixada em mim. Abruptamente, tudo ficou embaçado e tão negro como o céu da noite. No mesmo instante, uma náusea inesperada rapidamente se apoderou de mim, fazendo-me suar frio. Respirando com dificuldade, encostei-me no banco e fechei os olhos. As desesperadoras batidas que meu coração começou a dar criavam em mim a sensação de que poderia morrer a qualquer momento. De repente, ouvi algo batendo ao meu lado. Quando abri os olhos, apressadamente peguei o celular com as mãos ainda trêmulas e apontei em direção ao barulho. Naquele instante, notei que o peixe de dentes afiados já havia ido embora, e a causadora do som, na verdade, era uma criatura comprida e esbranquiçada, que insistentemente batia-se contra o vidro. De início, fiquei sem reação, porém depois comecei a sentir um crescente pânico quando notei que o longo peixe tinha conseguido trincar o vidro sem muita demora. E conforme mais ele batia, maior o trinco ficava. E então, o pior aconteceu. O mesmo som passou a se repetir no restante do carro, por todos os meus lados, formando uma sequência sonora de batidas desarmonizadas. Sem demora, o vidro frontal despedaçou-se, e logo depois senti a água gelada e salgada entrar no veículo e celeremente enchê-lo, engolindo-me em questão de segundos. Ei! Ei! Lentamente abri meus olhos. A luz branca fez eles doerem no mesmo instante. Que bom que acordou, disse uma voz familiar, que apenas depois de alguns segundos reconheci que era de Gisele, uma das seguranças do lugar onde eu trabalhava. Você me deu um susto, garota. Você deveria ter avisado o Rodrigo que ficaria até mais tarde aqui. Imagina se eu não tivesse vindo aqui conferir se as portas estavam realmente trancadas. Aquele sujeito é meio surdo, você sabe disso. Com a ajuda de minha colega, fiquei de pé
e ajeitei minha blusa vermelha. O ar do banheiro ainda estava úmido e um pouco quente, por conta do banho que eu tinha tomado ali. Obrigada, Gisele, agradeci, saindo do banheiro com ela. Eu não sei o que faria se você não tivesse aparecido. Acho que acabei desmaiando por causa da minha... Na mesma hora, parei de andar. Minha colega olhou para mim com um semblante interrogativo, esperando minhas próximas palavras. Pressão baixa. Eu acho que não deveria ter pulado o almoço de hoje, falei, tentando não deixar meu nervosismo evidente. Após menear a cabeça em preocupação, Gisele remexeu um dos bolsos de sua jaqueta preta e caminhou até mim, entregando-me uma barrinha de cereal. Não fique sem comer da próxima vez, viu? Ela me alertou, indo em direção ao outro lado do corredor. Agora eu tenho que ir para o meu turno. Vejo você amanhã, meu bem. Acenando em despedida, olhei para trás, onde estava a porta do banheiro. Com um calafrio percorrendo minha espinha e com medo de ter outra palpitação, rapidamente saí andando, segurando firmemente as alças da minha mochila. Depois, ao passar pela porta de funcionários, caminhei mais um pouco até adentrar na nova ala que foi instalada na semana passada. Nas paredes havia muitas imagens de peixes abissais, com textos explicativos ao lado, telas mostrando filmagens de algumas espécies e uma pequena exposição, protegida com vidro, de fósseis e até alguns exemplares reais e bem medonhos dessas criaturas. Sentindo um súbito mal-estar, rapidamente desviei o olhar das fotos e apressei os passos em direção à saída do aquário. No estacionamento, vi meu carro um pouco longe, perto do canteiro de flores. Respirando fundo, fui em direção a ele para ir para casa. Imagine só, acordar repentinamente em um lugar pequeno, sem saída nenhuma e completamente sozinho. É uma ideia agoniante, não concordam? Quem precisa de um monstro quando se tem a própria mente para trazer seus maiores medos à tona? Porém, dessa vez voltei para me despedir de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, caso tenham gostado do vídeo, e de deixar um comentário também ali embaixo para nós. Sugestões e críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Desejo bons